Quero que você abra comigo lá no Salmos, no capítulo 16, versículo 5, diz assim: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Esse texto aqui que o salmista está dizendo é praticamente uma replicagem de Deuteronômio no capítulo 32, versículo 9, aonde Deus fala para os sacerdotes, os levitas: Eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. Vocês não terão bem nenhum, porque eu sou a tua porção, porque eu sou a tua herança. Se você for ler lá em Levíticos, no capítulo 21, no capítulo 22, 23, você vai ler uma série de ordenanças que Deus faz para os sacerdotes. Você vai ver desde vestimentas, a comida, até relacionamento, casamento. E sempre uma ordenança que ele faz, ele coloca lá: porque eu sou santo. Esses princípios bíblicos da primeira aliança, ou do Velho Testamento, como alguns chamam, esses princípios não são por à toa que esses princípios estão ali. Os princípios estão ali porque Deus, vendo a posição social, pela popularidade que esses sacerdotes eles iriam ter, Deus então colocou um limite. Deus fez: olha, para que não haja orgulho entre vocês, vocês serão diferenciados, vocês serão santos, separados, porque eu sou a porção de vocês, eu sou a herança de vocês. Então vocês terão que andar diferente, vocês terão que andar com modéstia. Por quê? Porque o que tem que aparecer em vocês sou eu. Quem tem que estar no turbante de vocês sou eu. Quem tem que estar na vestimenta de vocês sou eu. Quem tem que estar atados no coração de vocês sou eu. Vocês têm que refletir tudo aquilo que eu sou, para que não haja glória a si mesmo. Eu vou ter intimidades com vocês, eu vou ser o seu pai. Eu vou revelar coisas grandiosíssimas para vocês. Mas para que isso não se torne uma soberba, vocês terão que andar com modéstia, terão que andar com equilíbrio, terão que andar com simplicidade, com humildade. Porque o que vai aparecer, o que vai mostrar para as pessoas, não é você, mas é a minha glória. Esse princípio, ele praticamente que se perdeu hoje no seio da igreja. É um princípio simples, porém ele mexe com o nosso orgulho. Por que no nosso orgulho, irmãos? Porque na nossa vida, no nosso modo de viver, o que mais nós queremos é mostrar para as pessoas aquilo que nós temos. E o que mais Deus quer mostrar para as pessoas não é aquilo que nós temos, mas é aquilo que nós somos. Era isso que o Senhor estava preocupado. Não somente com os profetas, mas também com o seu povo, com o seu sacerdote, com os levitas. O que vocês têm que se preocupar é me servir. Eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. O salmista Davi, mesmo sendo rei de Israel, ele falou: Senhor, eu não sou sacerdote, eu não sou levita, eu sou um rei. Mas mesmo sendo um rei, eu vou agir como se fosse um levita e um sacerdote, porque no coração de Deus, Davi era um sacerdote. E Davi fala: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Você está conseguindo entender? Eu vou utilizar então de outras palavras. Eu já vi alguns pregadores dizendo que se Jesus estivesse hoje aqui na terra, ele, por ser moderninho, Jesus ele iria usar roupas de marcas, roupas caras, porque ele teria que se enquadrar
a sociedade de hoje. Ele não iria ficar usando de humildade, porque ele iria ter que se enquadrar a sociedade de hoje, uma sociedade ostentação. Você acha mesmo que Jesus iria se enquadrar a uma sociedade de ostentação? Fala a verdade. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus nosso Senhor, que mesmo sendo em forma de Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomando-se forma de homem, se submeteu até a morte e morte de cruz. Mesmo ele sendo o rei da glória, mesmo sendo em forma de Deus, mesmo sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que há de vir, o todo-poderoso, ele se humilhou. Ele se esvaziou, tomando forma de servo, tomando forma de homem. E aí vem uns camaradas falando que se Jesus viesse hoje, ele ia ficar se ostentando. Você acha que naquela época não havia reis que andavam em carroças, com cavaleiros, com cavalos, com joias, com roupas caras, que andavam em palácios? Você acha que não existia isso naquela época? Claro que existia. E por que Jesus não andou assim então? Porque ele tinha que mostrar a glória do Pai na vida dele, e não a sua própria glória. Irmãos, Ageu 2:8 fala, minha prata, meu é ouro. Ele tinha todo o poder. Não que ele tivesse todo o poder de onipresença, onisciência, onipotência, mas se ele quisesse, porque ali no caso ele se esvaziou, né? Mas se Jesus quisesse, ele poderia andar de uma maneira que fosse digna de um grande rei, mas este grande rei veio montado no jumento. Porque ele fala, olha, eu tenho sim muita riqueza, eu tenho sim muita glória, mas o meu reino não é deste mundo. E o que muitos jovens hoje estão esquecendo é que o nosso reino não é deste mundo. Fica ostentando riquezas, fica ostentando glória, um relógio de ouro, um relógio caro. Do lado de um pobre. Eu vou pegar aqui na ferida, irmão. Eu não quero nem saber aonde essa espada vai passar. O problema nunca foi a pessoa ter dinheiro. Se você for ler lá comigo em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ou seja, existem pessoas sábias, Deus coloca sabedoria, né? Nem se glorie o forte na sua força. Existem pessoas musculosas. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Pessoas que já têm um potencial no seu organismo, que tem uma força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Claro que Deus coloca pessoas com riqueza. Provérbios 22:2 diz que o rico e o pobre se encontraram, e a ambos fez o Senhor. Porém, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aí ele fala no final do versículo, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O problema não é você ser sábio, porque Deus dá sabedoria a quem pede. O problema não é você ter força, porque você pode ter força. Não há problema você ter nisso. Deus pode fazer uma pessoa magrinha e Deus pode fazer uma pessoa mais chuchuda. Qual o problema nisso? O problema não é você ter riqueza. O problema é você ostentar a riqueza. Querer mostrar que tem. Isso, para um filho de Deus, é muito perigoso. Ele ficar se gloriando. Basta apenas um clique. Basta apenas tirar uma foto. Basta isso. Um clique, uma foto. Receber elogios. Provérbios fala que é bom receber elogios. Mas Provérbios também fala, cuidado com os muitos elogios.
Não há problema em você receber elogios. Se você quiser um elogio, né, é muito bom quando alguém te elogia, não elogia a si mesmo. Mas também quando tem muito elogio, você tem que abrir o olho. Porque isso pode acabar criando uma soberba em você. E esse é o X da questão. Porque o que fez com que Satanás tivesse a sua queda foi a soberba, foi o orgulho, foi a presunção, foi querer ter a ostentação. Eu subirei até os altos céus. O coração, Deus enxergou no coração de Satanás, do querubim ungido, que ali no caso, claro que faz uma tipificação ao rei Tiro, mas o rei Tiro não era perfeito em seu caminho, ele não era perfeito. Ele tinha iniquidade, tinha pecado. Então, o único que era perfeito, que não tinha iniquidade, só pode ter sido um anjo criado por Deus. Porém, Deus achou uma iniquidade no coração dele. Quando a soberba cresceu, o querer se ostentar, e eu vou te dar um exemplo bem prático nisso. A pessoa mora a 5 metros da igreja. 5 metros. Ela faz questão de pegar o seu carro e ir para lá. Ela não consegue ir a pé. Ela tem que usar o carrão dela. Para que isso? Deus te abençoou, meu irmão, mas não é para você se ostentar. Deus te abençoou, mas não é para você ficar se gloriando. Não é para você ficar tirando vantagem em cima do outro. Deus te abençoou porque simplesmente Deus foi fiel, Deus te honrou. Mas quando isso encaminha para uma soberba, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai cobrar isso de você. Você pode ter a plena convicção disso. Lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. A questão é quando você quer ser algo, não para a glória de Deus, mas para o seu próprio ventre. Você se lembra do que Tiago falou? Que vocês pedi, mas não recebeis, porque pediu mal. Pedi para os seus próprios deleites, ou seja, para o seu próprio ventre. É para se completar. É para se mostrar para o outro. É para tirar onda com a cara do outro. Irmãos, isso é muito sério. Quando você substitui a glória de Deus para a sua própria glória, a tendência é a ruína. A pessoa não sente orgulho de estar orando, de estar jejuando, de estar buscando a palavra. Você vai perguntar para um versículo, não sabe. Você vai perguntar se ela leu aquele livro, ela nem sabia que existia aquele livro. Você vai perguntar quanto tempo que você não ora de madrugada, não sabe. Mas tudo quanto é tipo de assunto de carro, de moda, de perfume, a pessoa sabe. Por quê? Porque isso é aparência. A pessoa vive de aparência. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Você está de brincadeira? Jesus, ele foi muito cuidadoso com essas coisas. Ele fala lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 9, assim. Vamos ler um pouquinho antes. Ele fala assim, no versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí ele vai dizer, olha o princípio, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Qual é o princípio aqui, irmãos? É o princípio que está lá em Salmos capítulo 16, que está lá em Deuteronômio capítulo 32. Qual é o princípio? O Senhor é minha porção, o Senhor é minha herança.
O camarada começa na igreja pequeno. Daqui a pouco está ele lá. A igreja pequenininha, pequenininha. 50 membros. E o pastor do nada compra um carrão do ano. Isso é prudente, irmãos? Depois ele vai dizer, não, mas o Senhor me honrou. Ah, o Senhor te honrou? E por que não honrou os outros também? Porque se não fosse por eles, tu não teria essa honra. As pessoas acham que Deus, ele fica olhando a aparência da igreja. Quanto maior for a igreja, é porque Deus está abençoando mais. Você tem certeza disso? Porque senão, meus irmãos, a igreja dos mormons é uma igreja super abençoada. Você não vê a igreja dos mormons pequena aí. Você só vê coisa gigantesca. Então pode ser, né? Se for por causa disso, então vamos para o Vaticano, então. Porque lá o que tem de ouro... Será que é sempre assim que Deus vê as coisas? Você não vê João Batista, irmão? Em Mateus, no capítulo 11, Jesus ele fala o seguinte, olha... Vocês estavam procurando alguém nos palacetes com roupas caras, vestes caras, pessoas que têm vestimentas ricas, vestimenta cara? Não, vocês não encontraram, vocês encontraram um profeta, sim, e muito mais que um profeta, porque de todos os homens que já nasceram, este é o maior. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E o que João Batista tinha? Nada. Aparentemente falando. Mas João Batista, aos olhos de Deus, ele era o maior de todos. Ele falou, olha, vocês estão procurando pessoas que andam nos palácios, pessoas que têm dinheiro, pessoas que andam com vestes caras, vestes ricas. Vocês não encontraram isso, vocês encontraram um profeta. E olha, eu vou te dizer, ele não é só um profeta, hein? Ele é muito mais que um profeta. Porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que esse camarada aí. Só que as pessoas não querem enxergar como Deus vê, eles querem enxergar como um homem vê. Porque o homem estava procurando o quê? Procurando aparência. Até o homem de Deus pode se enganar com isso. Você vê lá o profeta Samuel, foi ungir o futuro rei de Israel. Ah, não é esse não, calma. Não é por aí. Deus não vê como um homem vê. Até um homem de Deus pode cair nesse engano, irmão. Todos nós estamos sujeitos a isso. É por isso que o evangelho é loucura, meu irmão. O evangelho é loucura por causa disso. Porque os gregos buscam sabedoria, os judeus poder, sinal. Mas o que eu tenho para apresentar para você? É um homem que morreu na cruz. É isso que eu tenho para apresentar. E aí esse homem que morreu na cruz, Paulo fala, vivo não vai mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A nossa vida não é para viver de aparência. A nossa vida é para viver o evangelho de verdade, gente. Qual é o reino que você está querendo conquistar? O reino deste mundo ou é o reino do mundo vindouro? Qual é esse reino? Jesus falou, olha, cuidado. Cuidado com essa prata, cuidado com esse ouro. Cuidado com esse cobre. Cuidado com esse cinto. Cuidado com essas duas túnicas com alforje, com bordão. Cuidado, cuidado. Não fique olhando muito para isso, não. Quando você for, se possível, nem carrega essas coisas. Só faz o seguinte, ó, prega o evangelho do reino, limpar os leprosos. Aí sabe o que acontece? Pedro fez isso. Lá em Atos, no capítulo 3, Pedro, quando estava passando ali pelo templo, ele viu um coxo, aí ele falou o seguinte, olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Levanta e anda. Como a igreja inverteu os valores, hoje ela fala, eu não tenho poder, mas eu tenho prata e tenho ouro. Eu não tenho o poder de purificar os leprosos. Eu não tenho o poder de ressuscitar os mortos. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho a aparência.
Mas eu tenho um carro do ano para você. Mas eu tenho um bom casamento, ó, com tudo pago, todas as despesas pagas. São os pregadores do seu próprio ventre. São os pregadores que pregam para si mesmos. E tem muita gente embarcando nessa daí. Tem muita gente embarcando nisso aí. A questão de você se esconder em Cristo, meu irmão, é muito sério. Paulo fala isso. Que nós temos que nos esconder em Cristo. João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você não consegue entender isso, irmão. É de chorar um negócio desse. O cara lê a Bíblia e não consegue entender essas coisas. Fica arrumando desculpa filosófica para querer aplauso dos homens, para querer honra dos homens. Senão não vai ser aceito pelos homens. Até quando? Você vai ler lá em Mateus no capítulo 6, Jesus falou, olha, quando você for dar uma oferta, não toque trombeta. O que você mais vê aí é gente dando oferta e mostrando para as pessoas o que ele deu. Vai orar, tem que todo mundo saber que ele está orando. Fica tocando trombeta. Aí Jesus fala, olha, tu já recebeu já o seu galardão. Não é isso que você queria? Não era aplausos? Não era, nossa, que maneiro, que legal, esse homem de Deus, hein? Não era isso que você queria ouvir? Então você já está recebendo. Toma aí. Você vai perder na eternidade, mas você vai ganhar agora. Não é isso que você quer? Não é isso que você está querendo? Irmãos, pelo amor de Deus, acorda. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? O evangelho da ostentação, o evangelho da soberba, o evangelho do orgulho, o evangelho aonde muitas das vezes o pobre não tem vez. Muitas das vezes o pobre não tem lugar. Que é isso? Que tristeza! Aonde nós vamos parar? Nós devemos de olhar mais para os pequenos, devemos de olhar mais para os que estão necessitados, parar de querer mostrar para as pessoas, muitas das vezes, aquilo que nós não somos, aquilo que nós não temos, e pensar mais em Deus. As outras coisas, irmãos, as outras coisas que o Senhor vai acrescentar, Ele vai acrescentar. Ele vai te dar. Isso é Deus. Deus não quer ver o seu filho padecendo a necessidade. Não é isso. Mas a questão é o orgulho, a presunção, o querer ter. O mais e mais. Quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais, mais. Esse é o problema. Enquanto a igreja não mudar o seu estilo de vida, o seu modo de pensar, vai passar 1000 anos, 2000, 3000, e Jesus não vai voltar, irmãos, porque a Bíblia diz que ele vai voltar para uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, santa, sem ruga, pura e sem defeito. Isso está lá em Efésios no capítulo 5. Então nós temos que atentar para essas coisas. Deus, ele quer buscar uma igreja. Ou melhor dizendo, hein? Deus, ele quer reinar com uma igreja que tenha esses princípios em seu coração. Que tenha esse desejo de querer amar a Deus acima, olha só que interessante, acima de todas as coisas. Com todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com todo o seu ser. Deus, ele quer isso da igreja de hoje. Ele quer uma igreja que busque a Ele, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Quando a igreja começar a andar dessa forma, aí o Senhor vai nos colocar como cabeça e não como cauda. Porque a gente está buscando o Criador por aquilo que Ele pode dar, e não como um filho busca o pai, mas como um funcionário busca um patrão.
E aí a gente perde toda a essência da intimidade do pai com o filho. E a gente não quer perder essa intimidade do pai com o filho, de maneira alguma. A gente quer é buscar o Senhor. Só que a vil concupiscência, o dinheiro vil, ele traz com ele isso. Ele traz o sono. As pessoas perdem o sentido das coisas. Quando elas começam a amar mais o dinheiro, sem elas perceberem, elas estão trocando a glória de Deus pela glória dos homens. O aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, um homem de sucesso, um homem com dinheiro, um homem próspero. Essas coisas vêm, irmãos, naturalmente. Eu não preciso fazer nenhum tipo de campanha para isso. Para que fazer campanha para isso? Se a maior campanha que eu tenho que fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Essa é a melhor campanha para você fazer. E não é uma campanha de 3 dias, nem de 7, nem de 15. É uma campanha para a vida toda. E você vai ser cabeça para a vida toda. Se você é rico ou se você não é rico, pouco importa. Paulo fala, olha, contente-se com o que você tem. Se você estiver feliz com aquilo que você tem, amém. O importante é o modo como que Deus vê você. Agora, você chegar e não ter condições para comprar uma coisa, ir lá e comprar, só para ter um status diante da sociedade, cuidado. Muito cuidado. Porque se você fizer assim, o seu coração, meu irmão, já foi vendido pela ganância, pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho e o que é pior, você pode acabar servindo a 2 senhores, a Deus e a Mamon. E Deus não quer que você sirva a 2 senhores. Ou você vai servir um, ou vai servir outro. Ou vai agradar a um, agradar a outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro, Mamon é o mundo, Mamon é o pecado. Tá bom, meu querido? Que o Senhor, Ele possa te encher com todas as sortes de bênçãos. Mas que essas sortes de bênçãos, ela venha acompanhar você. Ela te acompanhe. E não é que você corre atrás dela, mas ela corre atrás de você. Ela vai correr atrás de você, porque você corre atrás do reino. E quando você corre atrás do reino, quando você cumpre o que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se alguma coisa boa nisso existe, se algum louvor existe, nisto pensai. Isso ocupe o vosso pensamento. Aí Paulo também fala lá em Colossenses 3:2, buscai as coisas que são de cima e não das que são da terra. Quando você começa a agir assim, então as bênçãos vão te acompanhar. Agora, quando você tem a bênção e você já é abençoado, e mesmo assim, ao invés de se humilhar diante de Deus, você ainda quer se ostentar, aí, meu irmão, é um caso muito sério. Deus tem que trabalhar muito no seu coração, porque não é assim que procederam os profetas, os servos, e muito menos Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar um coração humilde, que o Senhor possa te dar um coração de servo, que o Senhor possa te dar um coração de filho, que o Senhor possa te dar um coração puro, um coração simples, que tudo aquilo que é arrogante, que tudo aquilo que é maldoso, que tudo aquilo que é soberbo, que tudo aquilo que é orgulhoso, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nada de ostentação, meu irmão. Nada de ostentar. Nada de querer mostrar para os outros aquilo que você tem. Para com isso, para com esse negócio. A pessoa tem condições de comprar uma coisa melhor? Amém, que compre. Mas que isso não seja motivo para você ficar jogando na cara do outro que você tem. Que Deus está vendo isso, meu irmão. Deus está vendo. Não pense que uma hora Deus vai pesar a mão, porque Ele vai. Ele não gosta disso, de que faça isso com seus filhos. Olha, eu me lembro uma vez, quando eu era criança,
Se eu não me engano, nessa época, acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu estava com os meus colegas. E aí um dos meus colegas falou assim, olha, vamos lá jogar videogame, não sei o quê. O problema não era nem jogar videogame, porque esse videogame eu tinha também. Mas o problema ali foi a ostentação. E a ostentação foi tão grande que ele chamou um colega que estava comigo para jogar videogame na casa dele, mas não me chamou. E aquilo me marcou. Tanto me marcou que eu lembro disso até hoje. E mais na frente, Deus ministrou meu coração. Ele falou assim, você gostou disso? Você gostou desse desprezo que esse camarada fez com você? Eu falei, claro que não. Aí Deus falou assim, pois é. A igreja faz muito isso com os meus filhos. Às vezes faz porque é bobão mesmo, é um crianção na fé. É um crianção na fé. Por ser criança na fé, por ser um bobão, ele acaba fazendo isso. Mas essa bobeira, essa criancice na fé, pode levar você a não amadurecer e isso acabar prejudicando a sua vida espiritual. E tem gente que é ruim mesmo, faz isso para poder sacanear. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos ler mais a Bíblia. Chega de teologia da prosperidade. Chega disso. E se Deus te der uma bênção, não use ela para ficar se orgulhando. Não se glorie o rico em sua riqueza. Não. Não faça isso. O Senhor é a tua porção. O Senhor é a tua herança. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. A minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha herança. Deus eu não tenho, outro Deus eu não sirvo, outro Deus não adorarei, senão somente a Ti. A minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha herança. Me entrego diante de Ti, eu me prostro com todo o meu ser, adorarei somente a Ti. Te dou minha vida.
que pedes, de mim eu te dou. Minha vida, no teu altar. Tu és a minha porção, a minha herança. Tu és a minha porção, a minha